Olá, tudo bom? Gente, então eu vou gravar esse podcast com o título Educar com Segurança, que foi uma live que eu fiz a semana passada, mas infelizmente ela não foi salva, porque Instagram deu problema lá e estava quase no final e caiu. Mas então eu vou fazer esse podcast que vocês podem depois ouvir, né, a qualquer hora, é muito tranquilo. Olha, educar com segurança. O nome da live até era educação, pais inseguros, alguma coisa aqui, assim, mas eu resolvi pôr no positivo. Vou dizer uma coisa para vocês. Nunca esteve tão fácil para os filhos desobedecerem os seus pais como nos dias atuais. O que desencadeia a obediência, a desobediência, é a falta de assertividade paterna. É esse estado de dúvida que os pais mostram aos filhos quando se dirigem a eles ou quando têm que dizer não ou exigir algo. Todos sabem que nós estamos numa época de pais excessivamente, vejam a palavra, excessivamente compreensivos, porque os pais têm que ser compreensivos, mas o problema é o excessivamente. E muito pouco o quê? Muito pouco exigentes. Eu vejo na vida real e no consultório uma postura contínua dos pais seguirem servindo os filhos, amparando-os quando eles não precisam de tanto amparo, tomando o lugar deles na execução de algumas atividades que lhes seriam próprias, ou às vezes no campo da responsabilidade. Os pais se responsabilizam durante muito tempo pelas ações dos filhos. Os jovens hoje, então, estão excessivamente, vejo que eu vou usar muito superlativo, imaturos por conta dessa proteção desnecessária, que não é exatamente um mimo. O mimo, tudo bem, aquele carinho, aquele denguinho, até é muito bom. A gente faz denguinho até pro jovenzinho de 50 anos, de 60, de 40, né? Na família. Mas não é que eles mimem, é que os pais facilitam demais a vida dos filhos, de forma que eles podem até esses filhos serem bonzinhos, legalzinhos, bacaninhas, mas são o quê? Em contrapartida, são imaturos e são frágeis. Qual é a orientação que se tem para esses pais? Seria fundamental que eles se sentissem e que eles soubessem, mas soubessem com aquela convicção mais profunda, assim, de que eles, o pai e a mãe, é que são os condutores. Olha a palavra, condutores. Os pais, quanto menores os filhos, mais dirigem a vida deles. E não faz mal nenhum exigir, muito pelo contrário. Diante da exigência, os filhos podem se opor inicialmente. Mas com a insistência dos pais, uma insistência segura, eu diria, no uso legítimo que a sua autoridade lhe confere, os filhos tendem a seguir e a obedecer. E muito mais se os pais dão uma aula. Isso que está faltando um pouco, que eu vejo, que os pais têm uma comunicação de muita conversa, mas muita fala, mas pouca comunicação. Então, se os pais dão uma aula, e é preciso dar muitas aulas para os filhos sobre o valor daquela exigência, isso é bastante eficaz, tá? Esta é a eficácia. Os filhos sabem do valor, sabem do porquê, sabem aonde vai dar essa exigência de um certo comportamento, uma postura, porque afinal nenhum filho tem que obedecer porque sim, né? Só porque sim. A obediência tem que ser inteligente, nem burra e nem cega. Para isso, os pais têm que ser convincentes, têm que ser líderes, de tal forma que as crianças, os seus filhos, os atendam, porque se comprometem com eles, com os pais. De alguma maneira, os filhos devem enxergar
a beleza, o bem e a verdade escondidos, mas que não está tão escondido, que os pais demonstram, apresentam aos filhos através dos conselhos e das normas. Eu já vi e conheço crianças e adolescentes que não defraudam os seus pais, mesmo fora de casa, longe dos olhos dos pais, mesmo em grupo de amigos. Eles mantêm uma espécie de associação assim, moral e afetiva com os seus pais. Eles estão muito agregados a eles. E não que eles não teimem, eles teimam também, são crianças, são normais, né? Mas a maioria das suas condutas são condizentes com a educação recebida. Os filhos insistem, claro, todo filho insiste, né? Porque os filhos insistem? Porque os pais não insistem. Aí está a questão. Os pais não insistem como os filhos insistem. Por exemplo, eu vejo muitas mães falando de que a criança não come, não aceita tal alimento novo. E aí outro dia eu ouvi alguém perguntar, mas quantas vezes você tenta inserir esse alimento novo que a criança precisa? Eu tentei umas 3 vezes, ela rejeitou as 3 vezes, eu parei de dar. Então até é assim, gente, não é que é preciso insistir 3 vezes é mínimo, é pouco demais. Mas 23 vezes, pensa, insistir, sem violência, tá? A insistência, a exigência não pode ter palavras que firam a dignidade dos filhos, tá? E os pais seguros, eles sabem antes o que querem. Eles não resolvem as coisas diante das situações, diante dos filhos. Eles informam antes, ou se eles não sabem, eles podem informar que vão pensar. Claro que eles vão receber, os pais, muitas questões, muitas situações e propostas inusitadas, mas eles têm todo o direito. O pai seguro diz que vai pensar, e aí conversa com a mãe, conversa com o pai. Outra coisa é a firmeza no início do comportamento inadequado. Por exemplo, se um menino está jogando almofadas, está jogando e continua jogando almofadas na irmã mais velha, que está no sofá. Aquela mãe que fica lá de longe gritando 3, 4, 5 vezes, a filha que fica dizendo para, mãe, olha o fulano, tudo mais, não adianta nada, zero eficácia. O que tem que fazer essa mãe ou esse pai? Já no início, parar tudo o que está fazendo, nenhum serviço, nenhuma tarefa é mais importante do que a correção desse momento, e ir lá, pegar no filho, no braço dele, olhar nos olhos e dizer com muita convicção, clareza, certeza, segurança que não. E ficar na frente dele e esperar que ele ponha a almofada no lugar. Então, esse comportamento, essa conduta de um pai ou de uma mãe é uma conduta bem assertiva, bem firme, não é agressiva, mas tem eficiência. O que os pais têm que ter? Didática, toda a formação, toda a exigência, toda proposta para os filhos tem que ser muito didática e muito gráfica, muito clara. Aproveito para sugerir para vocês o livro Carinho e Firmeza com os Filhos, que é uma bíblia para mim. Ele é fácil de ler, ele tem desenhos, ele é altamente fácil, ele é muito fácil porque ele é objetivo, né? Então, gente, deixa eu ver aqui. Outra coisa, por exemplo, já foi programada a hora do banho. Já foi programada, já se disse que é em tal horário, depois de tal atividade e tal coisa. Aí a criança não foi. O pai e mãe espertos tem que acompanhar, tem que ter assim olhos de lince para casa, né? O que esse pai faz? Vai esquecer que era hora? Não, ele vai se postar diante do filho, é a técnica do disco riscado.
Você tem que tomar banho. Olha, é hora do teu banho. Mas deixa só... É que é hora do teu banho. Mas só um pouquinho, eu tô dizendo, é hora do teu banho. Como? Lá de longe? Não, lá de perto. Na frente do filho, na frente dos seus olhos. Repetindo isto. Insistindo que aquela ação tem que ser realizada pelo filho. Você que tem que ganhar. Você, pai e a mãe, é que tem que ganhar essa batalha. Por que você tem que ganhar? Porque é o melhor para ele. Não é que você tem que ganhar porque você manda. É porque você sabe que é o melhor para ele. Ele não tem tanta certeza. Você, que é adulto, sabe. Um dos problemas que eu vejo é o medo que os pais têm de traumatizar o filho. Coisa mais impressionante. É o medo de traumatizar, e eu vou dizer uma coisa para vocês. A única coisa que traumatiza filho, criança, é o desamor. Ou é aquela frieza afetiva, aqueles pais glaciais, assim, distantes, moral e afetivamente, ou é a violência, verbal ou física, tá? É a forma, é o sentimento que sai do pai e da mãe que é disfuncional e que as crianças não aguentam. Isso sim fere, deixa marcas, deixa lacunas, deixa buracos que vão ser danosos para a vida futura. E diante da educação, pessoal, diante da educação, é importante que um pai e uma mãe vão formando um parâmetro, um paradigma, um método, que é um conjunto de premissas, de valores sobre a educação dos filhos, como atuar, quais são os valores da nossa família. Isso dá uma enorme segurança. Eu não gosto muito dessa palavra, mas às vezes ela é tão cabível. Empodera os pais no melhor dos sentidos. Não é aquele poder autocrático, ofensivo. É o bom poder. Saber antes é tudo de bom. Então, assim, aqui na nossa família, as coisas funcionam assim. Tem que ser claras, abertas, faladas. Isso sim é comunicação. Não é falar qualquer coisa. Então, assim, falando do que principalmente? Principalmente de valores, virtudes e normas. As virtudes que são exigidas de acordo com a idade dos filhos. As normas de acordo com a idade. As exigências de acordo com a idade e maturidade. O que tem que ter e não pode faltar jamais são diálogos esclarecedores, abertos, mas não para por aí. O acompanhamento, a supervisão e para ver os resultados. É quase uma empresa, não é verdade? Mas é assim mesmo. Eu diria para os pais que não tenham medo de se impor. Não tenho, porque os filhos, por incrível que pareça, eles já supõem isso. Eles veem desde cedo que existe alguém maior, dois grandes, quando eles olham de baixo para cima, né, que dirigem a vida deles. É exatamente o que os filhos esperam dos pais. Em qualquer idade, até adolescência, eles esperam que os pais é que mandam, os pais é que têm autoridade, os pais dão a última palavra. É claro, óbvio que eles existem. Eles existem porque eles querem o prazeroso e o fácil, e é normal. Mas também eles sabem que os pais têm a chefia. Se os pais, diante da insistência deles, cedem, eles ficam desconcertados. Aí eles dizem, oba, venci. Só que, pessoal, deu zebra. Venceu o mais fraco. Não venceu, foi vencido o que deveria ter vencido. Vocês sabem que existe uma pesquisa com filhos adolescentes, cujos pais não dizem não, quase, não se preocupam, não perguntam muito, tem uma vida assim, uma postura muito relaxada e descomprometida. Pois esses filhos disseram que eles se sentem diante de pais não convincentes, não exigentes, que não exercem autoridade, eles se sentem desamparados, não cuidados e até não amados diante da fragilidade e da frouxidão dos seus pais. Para terminar, eu diria,
O psiquismo da criança, a gente falando como psicóloga mesmo, o psiquismo da criança e do adolescente tem fome de autoridade e de exigência dos seus progenitores. É justamente aí que eles se desenvolvem, inclusive os filhos, integralmente como pessoas. Isso é que é bom de ver depois, um depois que não é tão depois. Você já vê os resultados já na infância, alguns mais na adolescência, de pessoas, de criança com essas idades, né? Bem formados, bem educados, bem posicionados na vida, com alguns paradigmas, com uma moral e uma afetividade sólida. Não tem preço isso. Então, o valor de educar, né, com pais seguros, eu quero alertar muito isso para vocês. Peguem essas rédeas, peguem, porque ninguém mais tem, só vocês dois que têm, entendeu? E pegue e faça um uso, porque os resultados já vão ser vistos na infância. E esse é o dever de vocês, tá? Esse é o maior trunfo. São os fechamentinhos ao longo da história da criança, dos seus filhos, que vão se fechando com chave de ouro. Não tem nada melhor do que isso, né? Nessa missão, nesse sacerdócio de ser pai e de ser mãe. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço. Tchau.